A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Meus queridos e minhas queridas ouvintes, obrigado pela audiência. Sejam todos bem-vindos à Rede Cearense da Saúde. Comando Rádio Assunção AM 620, contando com uma dezena de emissoras espalhadas por todo o Ceará. Meus amigos, hoje, atendendo a solicitação de um grande número de ouvintes, vamos discutir mioma uterino, uma patologia que afeta entre 30% a 40% das mulheres na idade reprodutiva e que 1/3 dessas mulheres necessitam de tratamento. Mas o que é mioma? Toda mulher pode ter mioma? Mioma pode se transformar em câncer? Mioma uterino é o tema de hoje do Saúde em Dia. Saúde em Dia. Entrevista. Hoje vamos entrevistar o Dr. Jader Carvalho, ele médico, presidente da Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará e um dos mais renomados especialistas na área da ginecologia e obstetrícia do nosso estado. Os ouvintes podem participar por telefone, pelo Twitter ou pelo Facebook. Dr. Jader, centenas de perguntas, vamos ver se a gente abrevia um pouquinho, vai ter um pinga-fogo danado aqui, porque esse tema é realmente palpitante e os nossos ouvintes estavam pedindo exatamente para que nós pautássemos. O senhor podia então, já para iniciar, dizer o que é mioma uterino para os nossos ouvintes? Claro, cumprimento a todos os seus ouvintes, Arruda, mais uma vez a gente agradece a participação aqui nesse programa de tamanha audiência e ter a oportunidade de colaborar com o aperfeiçoamento de informações a respeito da saúde da mulher. Nossa mulher cearense merece um programa como esse seu. Voltando a essa pergunta, o mioma uterino nada mais é do que um crescimento de células anormais do útero, né, um crescimento benigno. Vale ressaltar, né, que o mioma ele não é um câncer e portanto, é um tumor benigno, mais prevalente na região pélvica da mulher e que, como já mencionado, afeta aí 30% a 40% das nossas mulheres em idade reprodutiva. Dr. Jader, 3 perguntas são importantes. Primeiro, essa que o senhor falou, esclarecendo que mioma não é um câncer, né, é um tumor benigno. Agora eu queria que o senhor falasse como uma senhora que está escutando o nosso programa pode assim desconfiar que esteja com o mioma uterino. Quais os sintomas do mioma uterino? Pronto. A sintomatologia do mioma uterino vai depender muito do tamanho desse mioma, né, da localização desse mioma. Né, existem 3 possíveis localizações do mioma e do número de miomas. Então, assim, ela pode desconfiar quando passar a apresentar um quadro de sangramento menstrual anormal, ela percebe que seus fluxos menstruais estão se tornando cada vez mais volumosos, às vezes apresentando coágulos, é o que a gente chama de menorragia progressiva. Então, o principal sintoma do mioma é esse, é a hemorragia uterina anormal, o sangramento uterino anormal. Um outro sintoma é a dor pélvica, né? Em alguns casos, a mulher pode sentir um desconforto pélvico, uma sensação de peso na parte baixa da região do seu abdômen. E em outros casos, né, esse é um grupo mais específico da população, ela pode evoluir com perda gestacional de repetição. Os miomas, em alguns casos, estão relacionados a abortamentos de repetição. Então, basicamente isso, hemorragia uterina abundante, perdas gestacionais e dor pélvica. Bom, outro ouvinte, doutor Jada, pergunta o seguinte, ela não sente nada, ela pergunta, mesmo sem sentir nenhum sintoma, ela pode ter um mioma? E nesse caso, como diagnosticar? Pode.
né, é importante essa pergunta, porque a gente tem que frisar que a grande maioria dos miomas uterinos são assintomáticos, a grande maioria deles, né, e são achados ocasionais em exames de imagem, né? Muitas vezes o ginecologista vai investigar uma causa de dor pélvica, uma cólica menstrual mais acentuada e acaba por descobrir um mioma que por vezes não é o responsável pelos sintomas apresentados pela paciente. Então, assim, na maioria dos casos eles são assintomáticos e em sua grande maioria também não vão precisar de abordagem terapêutica nenhuma. Doutor Jader, outra pergunta aqui do paciente. Vamos começar a pincelar alguma coisa de tratamento, depois nós vamos voltar. Mas tem um ouvinte que já está querendo antecipar. Quer saber o seguinte: se todo mioma leva a uma retirada do útero? Essa paciente está fazendo essa pergunta aqui direto da cidade de Itapipoca. Muito bem, não. A resposta é não. Como eu disse, a grande maioria dos miomas são assintomáticos e, portanto, não vão precisar de tratamento nenhum e simplesmente um acompanhamento anual com seus ginecologistas para avaliar o crescimento desse mioma. Se ele cresce, se ele persiste ou se ele reduz até esse tamanho. É sabido que em mulheres na menopausa a tendência é uma redução no tamanho dos miomas em virtude do quadro de falência ovariana, da não produção de hormônios femininos, né? Então, a resposta é não para esse paciente. Nem sempre ela vai perder o útero. Bom, então qual outros tratamentos? Bom, o senhor falou um tratamento que nós chamamos expectante, de acompanhar, fazer sempre a prevenção. Isso. Qual o prazo de retorno desse paciente? De quanto em quanto tempo ela deve se consultar com o seu ginecologista? E quais os outros tratamentos, se existem para o mioma uterino? Pronto. Nos casos assintomáticos, uma consulta anual é o suficiente, né, para avaliar o tamanho desse mioma. Nas pacientes sintomáticas, aquelas que apresentam um quadro de sangramento anormal, que muitas vezes levam até a anemia dessa paciente, indisposição, né? Quadros de dor pélvica mais constante em virtude de tamanhos mais volumosos, a gente pode lançar a mão do tratamento para esses miomas, né? Passa eminentemente pela cirurgia, né? O mioma sintomático que causa hemorragia, dependendo da localização dele, nós vamos indicar uma técnica cirúrgica mais apropriada. A miomectomia, a retirada do mioma, ela pode ser por via abdominal, né, via convencional, mas hoje a gente já sabe que a cirurgia evoluiu muito, a mulher moderna hoje se beneficia disso. Hoje nós estamos na era da cirurgia, da videocirurgia minimamente invasiva, e muitas miomectomias, a depender da habilidade do cirurgião, da experiência da equipe e do instrumental que o cirurgião utiliza, pode ser removido por videolaparoscopia. Que a grande vantagem da miomectomia por videolaparoscopia seria a menor incisão, o efeito estético dessa paciente, além de um menor quadro de dor, ela recupera-se mais rápido da cirurgia, portanto volta às suas atividades habituais de trabalho, relações sexuais, num prazo menor. Bom, hoje estamos entrevistando o Dr. Jader Carvalho, que é médico, presidente da Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, especialista em videocirurgia ginecológica e infertilidade. Mas estamos, como sempre, aqui com o doutor jornalista Ronald Machado. Ronald, vamos entrar nessa conversa. Que é, doutor? Tudo bem? Tudo bom, Ronald? Um abraço. Doutor, as investigações, elas são mais claras a partir da biópsia. Isso corrige alguma coisa, deve corrigir, mas assombra as mulheres. Vamos fazer uma biópsia. Existe ainda essa biópsia? Existe, mas no caso da miomatose não. O diagnóstico clínico, né, e o exame a história clínica da paciente, o exame físico e os exames de imagem, eles corroboram o diagnóstico. Mas claro que, uma vez feita uma miomectomia ou esterectomia, esse material vai ser enviado para o patologista que vai confirmar o quadro de mioma. Doutor Jader, um ouvinte pergunta o seguinte: o senhor já falou na sua introdução, mas ele quer que o senhor explique melhor. Quer dizer que mioma não leva a câncer. Mioma uterino não leva a câncer, porque os pacientes têm muito essa preocupação, não é isso? Com certeza. Na verdade é o seguinte, a literatura, ela coloca que existe uma degeneração sarcomatosa, um termo científico que é utilizado, do mioma em aproximadamente 0,5% dos casos. Mas uma literatura mais atual já informa que, na verdade, esse tumor não foi bem diagnosticado. O mioma não vira câncer. Na verdade, já existia um sarcoma, um câncer uterino que não foi diagnosticado.
Essa é a informação mais recente. Bom, tem um ouvinte aqui que pergunta, a dona Alice, ela é aqui do Conjunto José Walter, ela pergunta o seguinte, vou falar do jeito que ela mandou a pergunta. Claro. Há tratamentos que secam o mioma? E se existe, como é que esse tratamento atua? Pronto. Hoje, não sei se ela viu isso em algum programa, talvez. Deve ter visto em algum programa aí de TV. Deve ter lido em alguma revista. Existe, a gente chama do que a gente chama de embolização de artérias uterinas. O que é essa embolização? Um radiologista intervencionista, né, através da punção das artérias uterinas, ele consegue jogar micropartículas na artéria, nos vasos sanguíneos que nutrem o mioma. Então esse mioma, ele regride de tamanho sim. Mas são indicações bem precisas, protocolos bem esmiuçados de alguns serviços, não é uma técnica fácil nem executada em qualquer serviço, que, portanto, a gente podia até discutir em outro momento por ser um quadro bem mais... Mas existe sim esse tratamento de embolização e deve ser ofertado como um tratamento minimamente invasivo dos miomas uterinos. Bom, tem uma outra pergunta que chegou aqui pela internet, de um ouvinte da Barra do Ceará, a dona Antônia Lourdes. Ela pergunta o seguinte, há algum tratamento preventivo e se o mioma tem alguma origem genética? Está perguntando essas duas coisas. Muito bem. A causa da miomatose uterina, dos miomas uterinos, não está elucidada, infelizmente. Procura-se uma causa genética, mas a literatura não é clara quanto a isso. Existe uma história familiar, né, pacientes cuja mãe, prima, irmãs tiveram quadro de miomas, ela tem uma maior chance de apresentar mioma. Não é raro a gente encontrar na mesma família, a gente até já operei pacientes da mesma família com quadro de miomas, irmãs. Então, a gente não pode afirmar que existe essa alteração genética, mas a gente observa a história familiar positiva para miomas. Bom, tem outra paciente ou ouvinte, eu fico com paciente na cabeça, tem um outro ouvinte do Meireles, em Fortaleza, ele pergunta o seguinte, tem uma idade para surgirem os miomas, ou pode surgir em qualquer idade, inclusive em mulheres jovens? Sim, o que a gente observa é que o mioma ele é um tumor benigno de mulheres em idade reprodutiva, ou seja, da primeira menstruação até a última. Então é raro o aparecimento dele antes da mulher iniciar o amadurecimento da sua vida reprodutiva, que é com a primeira menstruação, e também é raro após o seu surgimento após a menopausa, porque a gente sabe que os miomas são tumores hormônio dependentes. Eles precisam do hormônio estradiol, chamado estradiol, produzido pela mulher na vida reprodutiva dela, para se manterem vivos, entre aspas, assim. Bom, tem um outro ouvinte que pergunta o seguinte, esse tipo de tumor é um tumor benigno, o senhor já citou, mas quer maiores explicações. Esse tipo de tumor pode interferir na fertilidade? O senhor falou que é causa de abortos repetitivos, né? Isso. Mas ela quer saber o seguinte, se pode interferir na fertilidade. Mais uma vez, muito boa pergunta. Existem 3 tipos de localização para o mioma uterino, né? O mioma, era mais fácil desenhando, mas é um mioma subseroso, é aquele que cresce para fora do útero. Existe o mioma intramural, que cresce no interior da parede do útero. E existe o mioma submucoso, que é um mioma que se apresenta para a cavidade uterina e que distorce o local de implantação do bebê. Então, assim, ele pode causar uma dificuldade no encontro do espermatozoide com o óvulo, funcionar como um fator de barreira quando for um mioma submucoso. E geralmente o mioma submucoso, além o sintoma mais exuberante é o sangramento. Mas em alguns casos pode levar à infertilidade sim. E em alguns casos nós só descobrimos o mioma submucoso quando a paciente se apresenta para nós com um quadro de perda gestacional recorrente, de abortamentos de repetição. Tá? Então pode alterar a fertilidade sim. Bom, tem outro ouvinte, doutor Jário, que pergunta o seguinte, é melhor ter muitos miomas ou um grande? Eu queria que o senhor respondesse aqui, a pergunta chegou desse jeito. É melhor ter um mioma grande ou vários pequenos? Um mioma grande. Um mioma grande ele é de mais fácil tratamento, a gente pode operá-lo, fazer a enucleação do mioma. Dependendo da habilidade do cirurgião, pode ser por via laparoscópica, porque a gente utiliza uma técnica de morcelamento. Nós temos um aparelho específico que fatia, a gente faz a excisão no útero, retira o mioma, fatia
o mioma com esse aparelho e depois sutura o útero, faz uma sutura no útero e, portanto, eu diria que ter um mioma grande é melhor do que ter múltiplos miomas pequenos. Certo. Um outro ouvinte pergunta o seguinte: o senhor citou aí, já antecipando a pergunta, claro, que ele pode ser subseroso se ele está ali externamente, né? Intramural está no meio ali, na musculatura, né? E pode ser interno, submucoso. Qual dessas localizações, completando a pergunta do ouvinte anterior, se for escolher, qual dessas localizações seria melhor? O subseroso. O subseroso ele cursa com bem menos sintomas do que os demais. Os demais causam mais dor, mais sangramento, mais quase infertilidade. Os subserosos geralmente cursam sem sintoma algum. Os subserosos. Fica e em termos de tratamento, então, o subseroso é bem mais fácil, além dos sintomas serem menores, né? O tratamento também e os sintomas, né? Junta as duas coisas. Bom, tem um ouvinte, pois não? Boa tarde. Boa tarde. Uma perguntinha. Duas, aliás, bem rápidas. Eu já vi um médico ouvi dizer que o mioma, ele dificilmente se maligniza, mas se maligniza. O doutor aí, se eu não entendi errado, disse que é benigno. E por que é que muitas vezes o médico, em vez de tratar o mioma, ele às vezes faz, por exemplo, a esterectomia? Bom, então obrigado pela pergunta, o doutor Jader vai explicar. Pronto, em relação ao câncer, eu expliquei aqui no começo que na verdade ele foi diagnosticado erroneamente. Nós não estávamos diante de um caso de mioma, e sim já de sarcoma. Essa transformação maligna, ela não existe, não é mais defendida pela literatura. Um outro ponto se a mulher tem família completa, que a gente chama prole definida, ela já completou essa família, tem mais de 40 anos, né, e tem mais de um mioma, 2 ou 3 miomas, uma opção para o tratamento definitivo da hemorragia que ela apresenta é a esterectomia, é a retirada completa do útero, que vale frisar, pode ser também por via laparoscópica, por via de cirurgia. Então, se a paciente deseja manter o útero, preservar sua fertilidade, a gente tem que optar pela miomectomia. Mas para uma paciente que já tem prole constituída, com quadro de hemorragias frequentes, e ela opta por um tratamento definitivo, isso tem que ser discutido, tem que ser individualizado. O tratamento do mioma uterino tem que ser individualizado, caso a caso. Mas isso é importante, essa orientação para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Não é porque uma vizinha ou uma amiga fez uma cirurgia ou deixou de fazer que a senhora que tem um mioma vai seguir o mesmo tipo de tratamento. Eu lembro bem, eu sou mais antigo do que você, na minha época, quer dizer, na década de 80, nós operávamos muito mais, fazíamos muito mais esterectomia por mioma, né? Porque na época existia essa radicalização, quer dizer, todo mundo era radical. Tem mioma, vamos fazer esterectomia, ou seja, esterectomia, que é retirar o útero. E muitas vezes, a grande maioria, desnecessariamente, não existia necessidade. Pode-se fazer o acompanhamento, e uma das coisas, né, doutor, já o senhor pode confirmar, se você faz esse acompanhamento, e esse mioma está ali estacionado, ele não tem um aumento, um crescimento rápido, aí você pode, inclusive, fechar um diagnóstico. Agora, fez uma ultrassonografia, né? Fez um exame ginecológico, e o mioma é de um tamanhozinho pequeno. Aí depois você vai na revisão, o mioma está de um tamanho ultra aumentado, aí chama realmente a atenção de que esse diagnóstico que o senhor citou pode não ser realmente o mioma uterino. Mas o Ronald, que é especialista, ele falou aqui na interna, que ele é especialista em mioma, PhD, tem uma outra pergunta. Doutor, o índice de cura, e se esse tipo de doença mata? Só para dar uma aliviada. Ok, não mata, né? Um tratamento. Não. A gente tem que entender o seguinte: quando a gente indica uma cirurgia, para ficar bem claro para essa paciente, qualquer cirurgia que um médico vai indicar, ela tem que ser muito criteriosa. Porque a cirurgia envolve riscos anestésicos, envolvem riscos hemorrágicos, infecciosos. Então toda cirurgia tem que ser muito, muito bem indicada, né? Agora, pela doença em si, pelo mioma, geralmente ela não vai morrer disso, né? Qual foi a outra pergunta? O índice de cura é de 100%. Né? Tratou e tirou o mioma, aquele mioma está tratado.
Vale frisar que em até 20% dos casos pode haver uma recidiva desses miomas, voltar a apresentar quadro de miomas. Né? Doutor Jade, com essa cirurgia menor, né? Essa cirurgia mínima, né? Que você vai tirar só o mioma, podem existir outros que estão aí microscopicamente localizados e podem no cursar da vida, no correr da vida, ele crescer. Tem esse percentual. Bom, tem um ouvinte aqui que pergunta o seguinte, doutor Jader. Primeiro, eu acho que é claro, mas o ouvinte merece uma resposta. Pergunta assim: toda mulher, independente da sua raça, pode desenvolver mioma ou existe uma diferença de raça? A gente sabe, os estudos epidemiológicos, né, de estatística mostram que ele é mais comum na raça negra. Né? Isso não quer dizer que na raça branca, em mulheres brancas, elas não vão aparecer, acometem. Mas a gente observa no nosso cotidiano e dia a dia ser mais prevalente mesmo em mulheres de cor negra. Então tá vendo que os nossos ouvintes leem, né? Leem. Quando eu postei na internet de manhã que nós íamos ter essa entrevista, foi lá atrás, lá no... Né, pé do livro, bem, né? Em pé do livro para perguntar, também para saber se o entrevistado está por dentro, né? Se é realmente um especialista como o doutor Jader. Curiosidade, só um... Pois não. Doutor, o serviço público, o SUS, ele está ele está dando condições a esse tipo de tratamento para todas as mulheres, porque tem um problema aí com relação ao câncer de seio, de mama, né? De mama, que tinha uma fase de idade. Eu quero saber, o serviço público, o SUS, ele acata, ele recebe bem, ele acolhe? A gente tem uma dificuldade no Serviço Único de Saúde de alguns materiais que a videocirurgia exige. Né? São materiais mais de alto custo, né? Que em alguns serviços nós ainda não temos, mas a gente oferece excelentes tratamentos na rede pública de saúde, sim. Bom, hoje estamos entrevistando o Dr. Jader Carvalho, ele médico especialista em ginecologia obstetrícia e em videocirurgia e em infertilidade. Mas é presidente, ainda não podemos nos furtar de falar um pouquinho da cooperativa dos médicos ginecologistas e obstetras. O senhor esteve aqui conosco há uns 2 meses atrás, 1 mês e tanto atrás, e nós falamos um pouquinho mais a respeito disso. Um ouvinte, inclusive baseado nisso, pergunta como está andando o credenciamento aí dos médicos no interior. O senhor falou que estava levando a cooperativa dos ginecologistas e obstetras para as cidades maiores do interior. Como anda? Interiorizar é difícil, é sempre difícil, né? A gente tem que levar o conhecimento para o colega que está mais distante da capital, mas o contato maior já foi feito e estamos em processo de negociação. A cooperativa está de braço aberto para qualquer ginecologista que queira trabalhar conosco e trabalhar com a nossa rede credenciada. Por falar em rede credenciada, é bom que algum colega ginecologista que esteja ouvindo a gente agora... Tem muitos ginecologistas escutando o programa, sem dúvida. Sem dúvida. É interessante ele saber que nós fechamos contrato com o Hospital da Mulher de Fortaleza via Secretaria de Saúde. Isso é uma excelente opção de tratamento, um hospital que lhe oferece boas condições, né? E eu estou saindo daqui hoje, no final da tarde, para uma reunião com a Secretaria de Saúde de Caucaia, com a direção do Hospital da Maternidade de Caucaia, para estudarmos uma contratualização com o município de Caucaia. Atualmente, qual o número de médicos cooperados? 574 cooperados. 574. E esse número cresce a cada ano, né? Com a saída de novos residentes, esse número vai crescendo e alavancando a cada ano. Quais os maiores contratos que a cooperativa tem? Estado, né? Estado, Secretaria de Saúde, Estado. Onde nós prestamos serviço no Hospital Geral de Fortaleza, no Hospital da Polícia Militar, no Hospital César Carlos. Nós temos a Maternidade Escola, Assis Chateaubriand, né? Temos outros, a Prefeitura Municipal de Maracanaú. Acho que me falha a memória, deve estar esquecendo algum, mas e muitos convênios. Nós temos aproximadamente 18, 20 convênios, né, CAMED, CAFAI, Saúde Caixa e por aí vai, que a gente oferece ao médico cooperado, ao ginecologista cooperado. Bom, estamos chegando ao final dessa nossa entrevista, mas tem uma última pergunta, voltando aqui para o mioma, Dr. Jader. O ouvinte pergunta aqui, se para o mioma tamanho tem documento? Tem. Tem? Tem documento. Os miomas a gente vê que acima de 5 centímetros são os miomas que causam a maior sintomatologia de dor, de sangramento, de infertilidade, e são os também que
exigem maior habilidade cirúrgica no momento do procedimento cirúrgico. Bom, vou deixar um minutinho aqui para o senhor se despedir dos nossos ouvintes, ficando sempre o compromisso de voltar brevemente para nós discutirmos outra patologia ligada à saúde da mulher. Tá. A gente agradece o convite, né? A Cooperativa dos Ginecologistas do Estado do Ceará está à disposição para discutir qualquer tema relacionado à saúde da mulher e ao cooperativismo, uma das nossas paixões, né? Nós estamos sempre aí envolvidos nas lutas da classe, principalmente do Toco Ginecologista Cearense. Um grande abraço aos seus ouvintes, a gente agradece o espaço e estamos à disposição. Bom, lembrando os nossos ouvintes que a entrevista, quem pegou a entrevista no meio, pode ter acesso à entrevista às 4 da manhã, de 4 da manhã às 4h30, e no meu canal no YouTube, que essa entrevista vai estar postada do início ao fim, 30 minutos falando de mioma uterino. Bom, obrigado, doutor Jada, obrigado a todos pela audiência, continue com a nossa programação, tenham um excelente dia, fiquem com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil. Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde, produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia, aqui na Rádio Assunção. A Rádio Assunção.